prestação de contas para o povo do Piauí. Então, nós já tivemos as apresentações da saúde, da segurança, da educação, da infraestrutura e agora esses órgãos que lidam diretamente com o setor produtivo, com os empreendedores, especialmente os empreendedores médios e grandes, mas também os pequenos, sob algum aspecto. E, como eu tenho dito, aproveitando esse início do ano, antes do Carnaval, para finalizar toda essa prestação de contas do nosso governo, até porque esse é um ano, o último do mandato, de avaliação por parte nossa e, sobretudo, da sociedade. Eu quero agradecer aqui a presença da imprensa, que é esse elo de ação do poder público com a sociedade. Agradecer os nossos secretários já citados aqui, também especialmente aqui o Washington Bonfim, que é a Secretaria de Planejamento, é que faz esse monitoramento, é quem compila esses dados, é quem faz a garantia de que cada órgão vai funcionar na direção do plano de gestão, na direção do plano de governo. Então, Bonfim, muito obrigado mais uma vez. Você, o Ivan, da Secretaria de Governo, a nossa querida Gúbia, e também todos os parceiros que aqui estão de outros poderes. Então, o Lima, que representa a Assembleia Legislativa, mas tem vários deputados e deputadas aqui presentes, doutor Hélio, a Tereza Brito, a Ana Paula, estão aqui conosco. Também aqui o Ministério Público, que sempre está presente aqui nesses nossos momentos de apresentação dessa prestação de contas. Então, o doutor Cleandro, que foi procurador-geral. Então, o Ministério Público, como tem que ser, acompanha todas essas políticas públicas que o governo desenvolve com uma lupa especial no cumprimento da legislação. A Defensoria Pública, a Carla Iasca, aqui presente, também os prefeitos e prefeitas, a Lúcia, que tem nos ajudado muito nessa interlocução dentro da PPM, para garantir que a política pública ela chegue no nível municipal. Porque, minha gente, qualquer política pública só funciona se tiver o engajamento dos prefeitos e prefeitas. Turismo, agricultura familiar, atração de empresas, melhoria do ambiente de negócio. Sem a participação das prefeituras, isso não vai acontecer. Então, todos aqui interagem com os prefeitos e prefeitas, tentando sensibilizar para aquilo que a gente desenhou em termos de política pública. Então, Lúcia, leve nosso abraço lá ao Pompilho, ao Adimael e a todos os prefeitos e prefeitas que, em sua grande maioria, têm comprado a ideia que o governo do Estado tem apresentado em cada área. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos agora perto de receber o índice de alfabetização na idade certa. Essa é uma política pública que quem executa ela? O município. É o município que cuida das crianças nas escolas. O Estado cuida majoritariamente do ensino médio. Mas o Estado apoia, faz avaliação, faz apoio com material de dados, faz um monte de coisa. E, felizmente, nós recebemos a prévia desse indicador que ainda vai sair, e o Piauí subiu simplesmente de 60% para 77% em um ano. É o maior aumento da história de um Estado nesse indicador. Provavelmente vamos ficar aí na segunda ou terceira posição nacional. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Nesse caso, por exemplo, Lúcia, eu liguei para cada um dos prefeitos, falando disso, da importância do prefeito, da prefeita, se engajar nessa política pública, alfabetização na idade certa. Os prefeitos certamente se engajaram, senão esse resultado não apareceria. Então, a nossa gratidão, e pelo menos aqui no Piauí, a gente ter tido essa facilidade de envolver os prefeitos e prefeitas nas políticas que nós desenhamos e que nós apoiamos. Aqui do mesmo jeito, junta comercial. Nós temos aqui com a Alzeni a junta comercial mais rápida do Brasil, nós vamos mostrar.
Mas a parte do Estado é só uma parte do processo. Que onde é que uma empresa se instala? É no município. Então ela tem que ter as licenças, as autorizações do município. E a gente não tinha essa integração da junta comercial com os municípios. Mas passamos até agora em vários municípios, Lima. E o tempo de abertura de empresas diminuiu mais ainda. Então, até mesmo em áreas que aparentemente não tem tanto a ver com os municípios, mas os municípios são determinantes no funcionamento disso. Vamos falar um pouquinho aqui de turismo. A gente, quem faz o turismo, desenvolve o turismo, estou vendo aqui o Robson do Monan Hotel, que só tenho recebido elogios de todo mundo que vem se hospedar, viu, Rob? Parabéns. Então, se a gente vai falar de turismo, Cordão, o Estado pode apoiar, o governo federal pode apoiar, mas o principal protagonista para desenvolver um polo turístico é o ente municipal. O governo ajuda com um monte de coisa, ou pode ajudar com um monte de coisa. Mas se o ente municipal não se engajar para desenvolver aquelas rotas, não vai acontecer. Então, eu quero realmente fazer essa menção especial aos prefeitos e prefeitas. Estou vendo aqui o Felipe também, de Cajueiro. Obrigado pela presença. Porque o Estado tem muito mais condições de planejar. Tem muito mais condição de investir, é verdade. Normalmente o Estado tem um quadro técnico muito mais sofisticado do que os municípios. Normalmente o Estado tem muito mais recursos para investir, é verdade. Mas a eficiência da política pública só é alcançada quando há o engajamento das prefeituras municipais. Então, até para o desenvolvimento econômico, que normalmente é um tema afeito ao governo federal e ao governo estadual, é o engajamento dos prefeitos e prefeitas que muda uma realidade localizada ali naquele município. Então, por isso que eu faço questão de agradecer mais uma vez a nossa PPM. Então, como eu já falei, esse grupo setorial do governo é composto por esses 5 gestores. O Vitor Hugo, a Janaína, o Daniel, a Alzeni e o Marcelo Bueno. A parte do da agropecuária, fica dentro do grupo de desenvolvimento rural. Então, a parte agrícola do Piauí é tão relevante para o Estado que nós colocamos num setor à parte. Então, só para vocês terem uma ideia, são mais ou menos uns 40 slides, mas bem curtos, e eu vou fazer aqui uma diagonal só para a gente focar nos números que são mais importantes. Mas a gente vai entregar essa apresentação para todo mundo. Tá? Vamos disponibilizar essa apresentação para todo mundo. E mais do que isso, tanto a Invest Piauí, quanto a JUSEP, quanto a Badesp, quanto a SDE, quanto a Setur, farão apresentações mais detalhadas sobre o trabalho de cada um deles. Aqui é apenas um resumo, porque é tanta coisa que não dá para a gente fazer em 1 hora de evento o detalhamento do que tudo que a Invest Piauí fez, tudo que a JUSEP fez. Mas pelo menos os grandes números nós precisamos mostrar aqui no Palácio, até para aproveitar a visibilidade de um evento aqui no Salão Branco do Palácio de Karnak. Então, quando a gente criou a Invest, ela veio se somar ao trabalho da SDE nesse trabalho de atração de investimentos para o Estado do Piauí. O que a gente mais escuta do empreendedor no Piauí, no Brasil e até no mundo, quando ele trata de itens que podem ajudá-lo a se instalar no local? Normalmente a principal queixa é a dificuldade de se relacionar com os órgãos públicos. A tal da burocracia, a tal das dificuldades que muitas vezes são criadas para se gerar oportunidades de facilidades. Então, a gente escuta muito isso do meio empresarial. Então, a gente criou a Invest na figura de uma empresa para exatamente ter mais a linguagem do empreendedor.
e, consequentemente, ajudar na interface entre o empreendedor, o empresário, pequeno, médio ou grande, e os diversos órgãos públicos que o empresário tem que lidar ao longo da sua jornada empreendedora. Junta comercial, corpo de bombeiros, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Meio Ambiente, órgãos municipais, órgãos federais, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação, quando tem a necessidade da qualificação da mão de obra, e por aí vai. Então, hoje a Invest Piauí é uma estrutura empresarial de domínio do governo que faz esse acompanhamento minucioso, detalhado, da jornada do empreendedor ao longo do seu processo de investimento. E ela faz isso de maneira ativa. Ela não fica esperando o empresário bater a porta. Por isso, minha gente, as missões que o governo participa em Teresina, no interior, em Brasília, em Recife, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Portugal, na China, nos Estados Unidos e por aí vai. Para garantir que o Piauí esteja no radar, no mapa dos empreendedores brasileiros e internacionais. Porque o Brasil é grande. Se a gente esperar só o trabalho da Apex, só o trabalho do MDIC, nós vamos ficar lá no final da fila nas prioridades. Porque o Brasil é um continente. Normalmente, quando a pessoa vislumbra colocar um negócio no Brasil, pensa onde? Ali no eixo São Paulo, Rio e Minas. Até quando é no Nordeste, prioriza normalmente os maiores estados. Bahia, Pernambuco, Ceará. Então, para a gente mudar essa realidade, a gente precisa ser ativo, proativo, ir para cima, divulgar o potencial, dizer o que tem de bom aqui. E é esse o trabalho que a Invest Piauí tem feito junto com a SDE, dinamizando essa atração do investimento. Por isso que, olha só o número. Esse slide aí é muito importante para as pessoas entenderem. Então, nós dialogamos com 1.556 empresas. Tivemos alguma reunião, algum MOU assinado, memorando de entendimentos, que foram resultadas em 120 decisões de investimento. Desses 1.500 empresários que nós tratamos aqui, e alhures, como diz, né? Aqui em outros lugares, cerca de 10% vira decisão de investimento. Então, hoje, tem 120 empresas que estão instaladas ou se instalando no estado do Piauí, a partir, repito, o número é muito maior do que esse. Eu estou falando das empresas que a Invest Piauí acompanha. Claro que tem muito mais do que 120. E, claro, a Invest Piauí ela se ocupa das médias e grandes empresas. Nós não estamos falando aqui das pequenas. Estamos falando das médias e grandes. Então, investimento de 44 bilhões de reais. E está aí um exemplo de um grande frigorífico, um grande case de sucesso. Isso aí é o da Friato, essa foto? Não, isso aí é... Mas, só para citar um exemplo do frigorífico da Friato, que é um frigorífico que já existe no Goiás, em Pires do Rio. Estivemos lá visitando em 2023. É um grupo familiar, família Tomazini, que está fazendo um frigorífico lá em Uruçuí, que vai abater 500 mil aves por dia. Todo mundo sabe o que é um frango, né? Aí você imagina 500 frangos junto. Agora você imagina 500 mil frangos todo dia. Todo dia sendo abatido. E esse empreendimento vai gerar somente ele 5 mil empregos diretos. Mas poderia citar outro que já vai ser inaugurado agora. A usina de biocombustíveis da Brasbio. 1 bilhão e 200. Desses 44,7, 1,2 bi
é da Brasbil, usina de etanol de milho. Essa está praticamente pronta, vai ser inaugurada agora nos próximos meses. Só na construção tem lá 1.500 trabalhadores empregados na construção. Vai produzir o quê? Álcool. Suficiente para abastecer todo o Piauí. Eu estou falando de álcool, tanto álcool hidratado, quanto álcool anidro, que mistura com a gasolina no percentual de 30%. Então aqui quem está em Teresina, a gente não está vendo isso. Porque fica a 500 quilômetros daqui. Mas a gente tem que explicar o que está sendo feito. Tá? Então, 44 bilhões, 120 empreendimentos em várias áreas. Aqui mais ou menos a distribuição desses 120 por território, o investimento já realizado dos 44, então 12 já está implantado, então são 47 dos 120, 47 implantados, 12 bi realizados, 10 mil empregos gerados. Aí tem a distribuição por território, que essa é uma das grandes preocupações nossas. Outros lugares do mundo e do Brasil têm um modelo de desenvolvimento que procura priorizar só uma ou duas áreas. E o nosso planejamento aqui, desde o governo Wellington, governo Regina, o nosso governo, agora com o Bonfim comandando, esse aspecto territorial para nós é muito relevante. Então a gente não desenha nenhuma política pública sem observar, Lima, o aspecto territorial. Porque é possível que a gente cometa o mesmo erro que nós reclamamos que o Brasil cometeu, que é priorizar algumas regiões em detrimento de outras. Nós nos queixamos disso muito. Então a gente não pode cometer o mesmo erro no nosso intraterritório. Então, lá, quando eu vou lá ver o mapa das estradas, o Leonardo do DR tem que me apresentar como é que está o percentual de rodovia boa e ótima por território. Aí nós detectamos na reunião do ano passado que, por exemplo, o Vale do Itaim, a região de Paulistano, o indicador não estava top, estava só 50%. Quando ele apresentou aqui, foi ontem, né? Nós vimos que não tem nenhum território com menos de 80% de rodovias boas e ótimas. Ou seja, quem foi que fez o alerta? Foi o planejamento. Foi essa visão territorial. Eu não posso ficar pensando só em Teresina, Parnaíba e Picos, que são as 3 maiores cidades. Eu não posso ficar preocupado apenas com o Cerrado, que é essa potência agrícola atual do Piauí. Eu tenho que pensar por que está acontecendo no Cerrado, por que não está acontecendo na região de Piracuru, na região de Barras, por exemplo. A gente tem que perguntar, se deu lá, por que não dá aqui? E tentar fazer a transformação territorial. Está aí os segmentos, energias renováveis, agro e hotelaria, são os principais, turismo, mas também mineração começa a despontar. Está aí mais ou menos a distribuição. Então você vê aí que tem uma região que está pouco prestigiada. Então isso também é um alerta. Os empreendimentos em implantação, do mesmo jeito, é o restante, e vai aí a 25 mil empregos. Também aqui, ó, os em estruturação. Então, aqui foi separado em 3 casos, né? Implantados, em implantação, ou seja, com obras em andamento, e em estruturação, fase de projetos. Aí dá os 120. Tá? Então, só para que todos entendam os grandes números. Então, o detalhamento é importante. Então, dos 44 bi, 12 bi já implantados, 23 em implantação e 9 bi em estruturação. Outro detalhe importante que a gente chama a atenção são os hubs da economia digital. Teresina, Parnaíba e Picos. E queremos levar para Floriano e Bom Jesus. Então, quem está aqui e não visitou ainda o hub da Invest Piauí
lá na Miguel Rosa, perto da estação ferroviária, eu faço um convite para que visitem, para que vocês vejam, não é, como as nossas startups estão tendo estrutura adequada para crescer, para acelerar, para obter crédito, para se relacionar com o poder público, para ter um espaço de coworking, de cooperação no mesmo lugar. Então a ideia é ter 5 hubs espalhados no Piauí. Então, Teresina, Picos e Parnaíba já funcionando. Os parques empresariais que estão sendo construídos pela SDE. Piripiri já foi concluído, 17 milhões investidos. É o que eu falei para o Vitor Hugo e para a Janaína. Agora é a hora mais importante, né? Construir era fácil. Ainda mais a gente liberando o orçamento, né? Agora é botar as empresas lá. E já tem várias empresas interessadas, mas ainda não tem instalada, até porque ficou pronta agora. Está sendo, inclusive, feita ainda a parte de administrativa. O de Floriano já começou ou está em licitação? Em licitação. E Picos, que já era um parque empresarial já existente, está sendo ampliado e melhorado os acessos e a estrutura administrativa. Então, é outra estratégia. Então, aqui em Teresina, todos conhecem o Polo Empresarial Sul e o Polo Empresarial Norte. Parnaíba tem a ZPE, que é o Polo Empresarial. Luiz Corrêa vai ter a retroárea do Porto, que vai ser um polo, que é o Polo Empresarial. E o restante do estado, nós estamos construindo os parques empresariais. Piripiri, Floriano e Picos, mas também teremos os parques agroindustriais do Cerrado, especialmente porque, vez ou outra, nós recebemos os questionamentos em relação a como é que está o andamento da operacionalização do porto. Então é importante que todos saibam que nós já temos 4 terminais contratados. Quando eu digo contratados, é que tem uma empresa que participou de uma seleção e adquiriu o direito de explorar uma área do porto, que são os chamados terminais. Então, a Oceana na parte de fertilizante marinho, a Piauí Mar na parte de minério de ferro, a Senaga na parte de carga geral e containers, e o terminal pesqueiro que será tocado pela própria Invest Piauí. Não é isso, Vitor? E estamos estruturando o terminal de grãos e fertilizantes. Então, para quem quiser saber o que vai funcionar no porto Piauí já de maneira definitiva, esses 5 tipos de carga estarão transitando no porto Piauí. Não, repito, isso aqui é só o começo, tá? Mas que a gente que achava que ia ser só o terminal pesqueiro e turístico, né? Mas vamos lá. Então, só para fazer aí uma linha do tempo, como todos sabem, celebramos em 2023 o fim da dúvida em relação ao tema mais recorrente. Dá ou não dá para entrar navio de grande porte naquele porto? A profundidade, o tal do calado. E nós conseguimos demonstrar que com recurso não tão vultoso, para quem conhece o setor portuário sabe que 100 milhões de reais é pouco recurso para investimento portuário. Nós já chegamos a demonstrar essa possibilidade. Foi feita a série administrativa, foi implantado o terminal, a terraplanagem do terminal pesqueiro da carga geral, a terraplanagem foi concluída e também o pátio do minério de ferro. Finalizou-se o cais multipropósito, a série administrativa, a parte de licenciamento também, as simulações de navegabilidade também, e agora a sinalização do canal de acesso também foi concluída. E para 2026, nós esperamos já agora, para esse semestre, o início das operações tanto de fertilizante marinho quanto de minério de ferro. Bom, então era só essa passagem aqui para que todos entendam. ZPS também um resumo.
7 projetos aprovados, 431 milhões investidos, 525 empregos diretos. A Grosseira já implantada, a Via Natural de Mel e a Delta de Fecularias em implantação, e os data centers e também a parte de tecnologia e de hidrogênio em estruturação. A parte de startups, a Invest Piauí acelerou já 249 empresas, 13 ciclos de aceleração, isso tudo sendo feito ao longo desses 3 anos. Então, basicamente, aqui fica um resumo dessa atuação da Invest nos parques empresariais, nos hubs de economia digital e nas estruturas logísticas do Estado do Piauí. Além da função principal, que é acompanhar as empresas. Na verdade, o principal papel é o que eu falei no início: acompanhar os empreendedores. O poder público ele faz uma parte do investimento. A maior parte do investimento quem faz são as empresas. Mas se a empresa não vê o Estado investindo, ela também não investe. É isso que todo mundo tem que compreender. Então, quando a gente está lá fazendo rodovia, investindo no porto, fazendo parque empresarial, fazendo uma estrutura para receber startups, multiplicam-se os investimentos privados. Isso é aqui em qualquer lugar do mundo. Pode ser o socialismo chinês ou o liberalismo americano. A regra é a mesma. Não interessa o modelo político que está vigente. Só gera-se oportunidade se o poder público tiver investido e o setor privado acreditando no setor público e investindo mais ainda. Não tem outra fórmula em nenhum lugar do planeta que se desenvolveu. Não existe outra fórmula. Aí a turma fica muito discutindo modelos políticos, quando, na verdade, do ponto de vista de geração de oportunidades, a ferramenta é a mesma. É essa união do setor público com o setor privado. A própria China, não se abriu para esse modelo, viu que era necessário abrir o modelo, senão ela ia ter o mesmo destino que a Rússia, por exemplo. Então, preservou-se o modelo político socialista, mas abriu-se a economia de mercado. Resultado, hoje a China tem o modelo político que eles desenharam lá na revolução deles, mas são extremamente competitivos globalmente no mercado. Então, e os Estados Unidos? Não, os Estados Unidos não. A mesma coisa. Tudo que os Estados Unidos criou, que é de vanguarda, teve o apoio do Estado. Todas essas Big Techs, por exemplo, estão lá o Estado do lado, financiando vários projetos. Da SpaceX, da Oracle, das que criaram a internet. É o Estado participando fortemente, financiando, investindo, com subvenção econômica. Então não tem como não ser dessa forma, minha gente. É por isso que aqui no Piauí nós temos que implantar essa cultura. Não é fácil. Não é fácil, porque algumas estruturas aqui, econômicas do Piauí, são do feudalismo. Não é nem só. E nós temos que dar um choque de cultura empreendedora. Inclusive no setor público. Então, cultura empreendedora. Eu digo aqui para os empresários que eu estou vendo aqui, todos são muito bem-vindos, não apenas no Palácio, como em todos os órgãos do governo, porque o que vocês querem fazer é alinhado com o que nós queremos fazer, que é gerar oportunidades para o nosso povo. Então, saibam que essa é a visão deste governo, essa é a visão nossa, independente de todo o aspecto social que é prioritário para nós, mas nós queremos emprego para o povo. Então, somente com empreendedores é que nós teremos os empregos. Como é que vai ter os empregos sem os empreendedores? Tem que ter. Tá? Então, há um alinhamento. É claro que o Estado também tem um papel de evitar a concentração
Então, nós não podemos permitir que esses empregos gerados sejam muito concentrados em apenas um ou dois grupos econômicos. É papel do Estado também garantir a concorrência, a diversidade de empreendedores, para não ficar concentrado. Aqui os dados do turismo, é um setor, minha gente, que, a meu ver, e aí eu não falo, quando eu falo de turismo, Daniel, eu não falo só de turismo, é turismo e economia criativa. Então não é só a pessoa ir de um lugar para o outro. É a pessoa apreciar a cultura, a gastronomia, as diversas modalidades de esporte, o artesanato, tudo isso recebe um nome, economia criativa. E anote o que eu vou dizer. Os dois vetores que mais vão gerar empregos do mundo é a economia digital e a economia criativa. O restante, minha gente, vai ser muito afetado com a inteligência artificial e a tecnologia de forma geral. Então, nós vamos ter uma migração enorme de empregos de setores tradicionais para a economia criativa, a economia digital e a economia do cuidado. No fundo, é isso que vai sobrar para a gente fazer. O resto é os robôs. Você vê, por exemplo, eu cito aqui de novo, né? Um estado americano já autorizou consulta médica por IA, sem a presença de um profissional humano. Falei, mas veja só, o setor da saúde está sendo afetado, você imagina os outros. Então, minha gente, a gente tem que investir muito no turismo e na economia criativa. Em países muito desenvolvidos migraram as suas economias industriais para a economia criativa. Portugal, Espanha e França. 3 países que o PIB do turismo é 20% do PIB nacional. Aqui a gente, por exemplo, vibra muito com o PIB da agropecuária, não é verdade? Pujante. Sabe qual é o percentual da agropecuária no Brasil? Chegando a 15%. E é muito. E é muito importante. Mas veja, países como França, Espanha e Portugal, o PIB do turismo é 20%. Então aqui é algo que a gente investe, mas ainda pode investir muito mais. Eu quero aqui, viu, Cordão, Rob, vocês todos do setor aí, saibam do nosso compromisso e continuar o que nós fizemos até agora, é só engatinhar. Mas por quê? Porque também não dá para ser tão rápido. Porque não dá para o setor público ir numa velocidade muito maior que o setor privado. Por exemplo, eu estou agora numa luta para ter mais voos para Parnaíba e São Raimundo Nonato, nossos 2 principais polos. De que vai adiantar a gente ter, vamos supor aqui, 20 voos semanais para esses 2 destinos, se o setor hoteleiro lá, desses 2, não acompanha esse crescimento? Aí fica aquela história do ovo e da galinha, né? Quem vem primeiro? Não, eu não faço hotel porque não tem voo. Então, o que a gente tem que fazer? Um jogo combinado. O governo lá brigando pela malha aérea, pelas estradas, pela qualificação da mão de obra, e por outro lado, veio o empresário. Cadê? Tem um case de sucesso fantástico, que é um benchmark para nós, Daniel, que é o Polo Turístico Cabo Branco e João Pessoa, na Paraíba. Esse é um case de sucesso total. Eles conseguiram atrair 9 resorts simultaneamente para o mesmo local de João Pessoa. Vou inaugurar agora o Resort Tauá. 5.000 leitos, maior resort do Brasil. O que o Estado fez lá? Basicamente, conseguiu desapropriar e licenciar uma área e oferecer os lotes com 90% de deságio, desde que o empreendedor fizesse o hotel. Então, nós estamos com essa mesma ideia, dado que é um case de... Eu acho que é o maior case de sucesso da história do Brasil, em termos de crescimento de leitos de hotel num curto espaço de tempo. Acho que nem no Rio e São Paulo nós vimos nada parecido. Olha, então se a nossa
irmã, Paraíba, da mesma, de certa forma, estado mais ou menos da mesma população nossa, com os mesmos desafios, conseguiu, nós também poderemos fazer. Então, o governador João Azevedo está de parabéns, ele nos deu todo o suporte, nós vamos lá mandar uma equipe lá para seguir o mesmo modelo. Então, só para explicar, nós vamos ter mais conectividade aérea, nós já temos as melhores estradas do Norte e Nordeste, mas nós precisamos de mais hotéis, grandes sobretudo. Temos muitos hotéis, bons hotéis, mas que não comportam, por exemplo, um grande pacote de viagem da CVC. Para citar um exemplo. Não comporta. Então, nós temos hotéis com 100 quartos, 200, 300 quartos, nosso suporte turístico. Então, o número de passageiros tem aumentado. Passar aqui mais rapidamente. Os valores investidos pelo governo. Aqui a parte de artesanato também sendo acompanhada. A capacitação também. E o crescimento aí do fluxo turístico se mantendo aí bem forte, principalmente de 23 para 24, foi um crescimento muito significativo. E esse observatório que nós fizemos tem sido muito útil. E se a gente não contar os turistas, a gente não sabe. Às vezes a pessoa vai dizer assim, olha, governador, você tem que investir nesse lugar, que ele é lindo, ele é maravilhoso, é fantástico. Beleza, é verdade. E tem quantos quartos de hotel lá? Não tem nenhum. Mas não é lindo, fantástico. Ninguém teve, não. Aí fica aquela coisa. É o governo. O governo que fizer, não é a gente. Tem que ir em paralelo. Por exemplo, a região de Pedro II. Quantos hotéis já tem lá? É um sinal claro que nós temos que investir lá. Por quê? Porque o setor privado já está aí. Então tem demanda, então tem... Aí o Estado chega a apoiar. Veja o que aconteceu no Cajueiro da Praia, Felipe. O setor privado foi antes do setor público. É verdade. Depois é que o setor público está correndo para acompanhar. Mas é porque o turismo não funciona só com o governo. Não funciona. Teresina. Turismo de eventos, gastronomia, Teresina. Eu tenho recebido notícias de uma ocupação cada vez maior dos hotéis. Tem crescido muito aqui em Teresina. Então nós temos que fomentar. É só para dizer que isso, se não for um pacto do setor público, do setor privado, não anda. Bom, então aqui mais um pouquinho. As visitações, olha, um aumento aí significativo, 32% em 2 anos. Os pontos turísticos são monitorados. Aqui não são todos os pontos turísticos, são os pontos turísticos que são monitorados. Que tem lá uma guarita contando. Então ali da Serra da Capivara tem, a parte lá do litoral também tem, e alguns nas outras regiões. O exemplo aí, por exemplo, desses pontos turísticos da Costa do Delta. A gente monitora o Porto dos Tatus, o Museu do Mar, o Delta do Paraíba, e Luiz Correia, lá o que é monitorado, Daniel? Então, esse dado aqui. Então, subiu 28%. No Polo das Origens subiu 32%. Então, só a Serra da Capivara cresceu de 39 mil para 49 mil, mesmo perdendo o voo da Azul. Mesmo perdendo o voo da Azul. Imagina quando agora retornar o voo da Gol. O que nós vamos crescer. Polo de Teresina, como eu falei também. Então, os 3 polos mais monitorados estão com um crescimento muito acima do crescimento da inflação, do PIB ou de qualquer outro critério. Então, é realmente algo muito importante. O CIETUR é outra vitória do trem turístico. A gente recebe muita demanda de pequenos apoios. 100 mil, 150 mil, 200 mil, para fazer uma corrida, para fazer uma rota turística e tal. Nós agora temos um processo impessoal, não depende do grito ou da pressão em cima de A ou de B, é um processo com credibilidade, como é o CIEC na cultura. Então o CIETUR agora tem 9 milhões de reais por ano para 40, quantos projetos foram? Foram inscritos 359 projetos, e aprovados 249 e selecionados 105. Então, para você ver como isso é importante para dinamizar novos polos turísticos. Então, fiquem atentos para o próximo edital do CIETUR. Muito importante aí, ó,
vários tipos de turismo, turismo religioso, turismo gastronômico, turismo científico, turismo cultural. Então foi uma grande vitória do trade turístico. Mesmo o grupo da cultura, 10 anos, 20 anos, agora a turma do turismo tem um edital para participar todos os anos, com significativos. Não estamos falando de grandes projetos, são projetos pequenos, de 100 a 300 mil reais aproximadamente. A participação nas feiras internacionais, isso também foi uma nova marca da nossa gestão. A Feira de Lisboa, da Argentina, de São Paulo, com stand nosso, ou participando do stand da Embratur. A feira nossa estadual agora, que se chama FETUR, que tem o apoio aí do Sistema S participando. E uma coisa muito interessante, né? Essas FANTUR, né? Que são, na verdade, se aproveitam os influencers nacionais para divulgar os nossos povos. Isso, na minha visão, tem mais poder do que a própria participação nas feiras, né? E hoje todo mundo está na internet. Então, o mapa do turismo, então, quantidade de empregos também muito importante, 22 mil empregos diretos saindo de 12. Isso daquilo que a gente consegue monitorar, né? Mas é um crescimento de 83%. Olha o potencial disso. Olha o potencial desse setor. Aqui a nossa querida Alzeni, comprovando a Alzeni, nós reduzimos em 76% o tempo médio para abrir a empresa do Piauí. Quem merece uma salva de palmas aqui, Alzeni? E é o primeiro lugar do país. Repito. A parte do Estado. Juntando com os municípios também somos, Alzeni, o primeiro? Mas dá para ser melhor, porque alguns municípios ainda não entraram na nossa sistemática. Mas muitos já entraram. Aqui vai dizer, quantidade de empresas criadas, 38 mil empresas em 25, comparando com 22, foram 29 mil empresas. Claro, sobretudo MEI e microempresa. 119% do número de municípios. Eram só 21, agora são 46. Mas ainda tem 180. 178 ainda faltam para se integrar conosco. Então, Lúcia, você pode levar isso aí para a PPM. Ainda os prefeitos. Não interessa se a prefeitura é bem pequenininha. Ela tem que ter esse sistema. Porque uma hora vai alguém se instalar lá e vai querer um sistema desburocratizado, né? E a concessão de crédito aqui é um dado importante. Esse mapa mostra que o Piauí é quem está hoje com o maior volume de crédito vis-à-vis o PIB, em relação ao PIB de todo o Nordeste. Por que eu trago esse tema do crédito como importantíssimo? O crédito é a alavanca do empreendedor. Só tem empreendedor se tiver crédito. Então, essa preocupação com o BNB rodar bem aqui, com a BNDES e a FINEP serem conhecidos pelos empresários piauienses. Banco do Brasil, Caixa, bancos privados, até agora outras modalidades, usando fintechs, certificado de recebidos. Então, tudo isso é importante que os nossos empreendedores se acostumem. Eu estou muito feliz que o Piauí está se virando um destaque na FINEP. Pouca gente conhecia aqui o que é a FINEP. A FINEP é o BNDES da inovação. É o BNDES que financia inovação. Então, aquele frigorífico que eu falei lá no começo vai receber uma operação de 300 milhões. Você não é só setor de tecnologia digital, não, minha gente. Pode ser do agro também. As indústrias do reino aqui em Teresina captaram 40 milhões de reais. Um processo industrial, Lino. E é o dinheiro mais barato que tem, nas melhores condições, porque ele é subvencionado. Ele é subsidiado. Tem subvenção também, mas ele é subsidiado. É para trazer os bancos para perto dos empreendedores, é o que nós estamos fazendo. Quem toma o empréstimo é o empresário, não é o Estado. Mas o Estado pode ajudar, como nós temos feito. E a nossa Badesp, que era bem pequenininha, agora ela já virou pelo menos uma criança. Era um bebê, agora é uma criança. Vamos ver se ela chega na vida adulta. Ela já conseguiu investir 83 milhões em crédito. Então, minha gente, é um complemento ao BNB. O BNB, para vocês terem uma ideia, investiu no Piauí 7 bilhões de reais. E para os pequenos, 2,5 bilhões de agroamigo e crédito amigo. Os pequenos agricultores, pegaram 2,5 bilhões de reais no Banco do Nordeste. Não tem muita gente empreendendo.
Aqui a Badesp a complementar, nós temos um sonho aí de chegar em 10 anos aí, R$1 bilhão. A carteira está em quanto, Marcelo? 160, vamos chegar em 200 milhões, mas a ideia é que a Badesp possa ser pelo menos do mesmo tamanho do Crédito Amigo, que é R$1 bilhão. A gente tem o BNB com 1 bilhão e a Badesp com 1 bilhão para emprestar para os pequenos negócios do Piauí. Aí tem as linhas específicas, ó, microcrédito, fomento mulher, temos um recorte apenas para as empreendedoras mulheres, minha querida Núbia, Alzeli, Janaína, Carla, todas vocês, dentro da nossa política aí, Zenade, uma das nossas metas lá da Secretaria das Mulheres é ter uma linha mais barata ainda se a empreendedora for mulher. Então está aí também. E o crescimento dos municípios. A Badesp já está em 203 municípios a ver uma operação. Então, mesmo sendo pequenininha, ela é ousada, ela é para frente. Então, vamos botar para frente aí. O Felipe começou o trabalho, agora é o Marcelo. Bom, minha gente, eu estou passando aqui rápido porque não vai dar. Ela trabalha com o BNDES, com Caixa, com o Banco Nordeste, com o FINEP e com o FUGETU. 5 parceiros. Né? E aqui é o dado do Banco do Brasil que eu falei, ó. 19 bilhões em 3 anos. Só no ano passado, olha o saldo que o Piauí deu. De 5,7 para 7,6 bilhões do BNB aplicados aqui. É o maior crescimento da região de atuação do Banco do Nordeste, que é o Nordeste mais Minas Gerais e Espírito Santo. E aqui algumas. Bom, minha gente, eu quero aqui encerrar agradecendo mais uma vez o nosso time. O que nós estamos fazendo aqui? Dando visibilidade à nossa prestação de contas. A prestação de contas já é feita por TCE, já é feita nos relatórios. Mas o que a gente quer é que a sociedade realmente conheça, pelo menos os grandes números, do que o governo do Estado está fazendo em cada uma das áreas. Essa área do desenvolvimento econômico, na minha visão, é a área que nós temos que avançar mais no Piauí. A área social avançou muito nesses últimos 20 anos. A área econômica também, mas agora dá para dar um salto. E como é que se dá esse salto? É com essa atração de investimentos privados para o nosso Estado. De piauienses, de nordestinos, de brasileiros e de qualquer pessoa do mundo. Nas áreas que nós somos vocacionados. Não vamos ficar tirando aquilo que a gente não tem vocação. Então, agro, turismo, energia limpa, economia digital, minério, são áreas que notadamente o Piauí tem potencial. E é disso que a gente tem que aproveitar. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a todos. Eu preferi fazer logo a fala, já falei na apresentação, até para economizar o tempo de todos vocês. Então, viva o Piauí, viva o desenvolvimento econômico. Agradecemos.